por Deus. Há aqueles que vão doar recurso financeiro, certo, Robson? E há aqueles que vão doar serviço. Todos os dois são importantes na casa de Deus. E todos os dois devem trabalhar juntos. O que isso quer dizer? Por exemplo, dentro da igreja pode ter um irmão que tenha uma condição financeira terrivelmente boa, ao ponto de ser ele o mantenedor de alguns projetos? Sim ou não? Sim. Mas qualquer pessoa que tenha hoje, nos nossos dias, uma gestão financeira muito forte, pode lhe faltar o quê, Robson? Tempo. Pode ou não pode? Pensa comigo. Ele viaja, vai para aqui, vai para ali, e aí nós temos um irmão que ele não está agora num bom momento, mas ele tem agora a oportunidade de doar o seu tempo para a obra de Deus. Ele é importante ou não é na casa de Deus? Sim ou não? Irmãos, aqui está uma coisa que às vezes a gente não entende. Às vezes no cristianismo a gente pensa que então é melhor ser rico ou ser pobre. O que é melhor? Ter dinheiro para servir a Deus ou não ter o recurso? O que é melhor? Porque alguns podem pensar em algumas passagens, como a passagem de Provérbio, onde ele diz assim: Senhor, eu não quero nem riqueza nem pobreza, eu só quero o que me é necessário, eu não quero ser rico para não ser arrogante, não quero ser pobre para não se tornar um ladrão, eu quero ter o suficiente. Mas sabe o que me chama a atenção? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31. Você pode ler para mim? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ok. Você pode estar pensando, esse texto não tem nada a ver com o contexto que você está falando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ele diz: coma, beba ou faça qualquer coisa. Faça tudo para a honra e glória de Deus. Aqui há uma cobertura global para a vida do ser humano. Tudo. Faça tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus significa, então, pensarmos corretamente sobre o que nós temos dedicado na casa de Deus. Tudo quer dizer colocar a nossa vida à disposição de Deus. Não apenas um recurso financeiro, mas colocarmos nossa vida com inteireza na mão de Deus e falar: Senhor, aqui está eu, o todo, o Ricardo completo. Usa-me segundo a tua vontade. Aqui está a minha vida, quer seja ela próspera, quer seja ela uma vida não tão próspera quanto o que as pessoas imaginam. Mas deixar que Deus tome conta da nossa vida. Deixarmos então que Deus use os nossos talentos, que Ele use o pouco ou muito, é realmente sermos fiéis a Deus e deixarmos que Ele use tudo o que nós temos para o crescimento da sua obra. Você sabe por que isso deve acontecer? Há uma passagem que nos diz assim, diz assim: Deus, tudo para Deus, Ele é quem nos dá força para adquirirmos riqueza. Você pode ver isso em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Lá vai estar escrito que é Deus que nos faz prosperar. É Ele que faz com que nossos empreendimentos, que a nossa vida tenha abundância, que tenha maneira como viver. É Ele quem cuida no momento em que nós estamos fracos. É Ele quem cuida de nós quando nós estamos sem nada. É Ele que nos dá a capacidade de adquirirmos riqueza. E aí, abre um parênteses aqui.
Há um texto de Ellen White que ela diz assim: é um talento precioso quando a gente fala de adquirir riqueza, desde que esse talento, isso seja consagrado a Deus e o avanço da sua casa. Ou seja, quando nós adquirimos bens, riqueza, se nós não colocarmos à disposição de Deus, isso não é mais uma bênção. Ela pode se tornar até mesmo uma maldição. Você já viu história de pessoas que estavam na igreja e Deus foi ajudando, e de repente essa pessoa conseguiu será um bom emprego, um bom salário, um bom tudo, e de repente essa pessoa, sumiu. Com a desculpa de que, não, eu não estou tendo mais tempo, eu estou tendo que fazer isso, eu estou tendo que fazer aquilo, e a minha filha, o meu filho queria viajar, e eu fui com ele, e eu fui comprar um bem, eu tive que ir. E de repente, toda aquela prosperidade se tornou algo que fez o que com ele? O distanciou de Deus. Mas sabe, a mesma Ellen White diz que ela afirma que o desejo de acumular riqueza é um sentimento inato da nossa natureza, implantado nela com uma finalidade nobre dada pelo nosso Deus. Então quer dizer que quando eu tenho o desejo de juntar um pouco de recurso, eu não estou pecando, amigo. Mas agora a gente tem que ter um cuidado. Sabe qual cuidado que a gente tem que ter? A gente precisa prestar muita atenção nisso aqui. Mas onde ficaria a providência divina? Alguém pode questionar perguntando: será que acumular dinheiro não é colocar o dinheiro no lugar de Deus? É preciso que a gente não confunda as coisas. A gente não pode confundir acumular finanças com colocar o dinheiro como a nossa confiança, o nosso fiador. O que isso quer dizer? Por exemplo, é preciso então que a gente tenha uma reserva? Se não fosse preciso, ele não deixaria a história de José na Bíblia. O que José fez? O que José fez no tempo que tinha abundância? O que ele fez? Ele gastou o que tinha, depois jogando fora. Não foi? Foi isso que ele fez? Ele fez o quê? Guardou. Quando nós lemos no livro de Provérbios, há uma orientação que diz assim: é bom que você tenha uma reserva, que você faça uma estruturação, que você guarde um pouco. Você sabe por que é importante que a gente faça isso? Embora o dinheiro jamais deva ser o centro da nossa vida, espera-se que trabalhemos com diligência a fim de obtê-lo, de modo que possamos viver uma vida com dignidade, sem depender dos outros para suprir o sustento da nossa família. Inclusive, pais, e aí está com um acentozinho meio estranho, pais e mães idosos que eventualmente necessitem do nosso amparo. Olha que esse verso quer dizer. Esse verso está dizendo o seguinte: irmãos, nós precisamos fazer reserva. E aí foi onde que eu e o Robin começamos a apaixonarmos por esse livro. Eu acho que eu nunca tinha visto orientações que dissessem assim: não é errado você acumular, ele não pode ser o seu centro de vida e de confiança. Ele precisa ser então prudente. Por que ele precisa ser prudente? Primeiro, você e eu somos testemunha do que Deus tem feito na nossa vida. Se nós somos testemunha do que Deus temos feito na nossa vida, nós precisamos viver de maneira digna. Nós não podemos ser peso para a vida dos outros. Lembra Paulo falando sobre isso? Paulo está numa cidade, as pessoas vêm em doação e dizem assim: não, tá bom, eu vou trabalhar, vou fazer as minhas vendas e isso vai ser o meu sustento. Lembra de Paulo falando sobre isso? Era isso que Paulo estava dizendo. Sabe, aquelas orientações que às vezes a gente passa despercebido, que parece que não está na Bíblia, mas que está lá o tempo todo batendo na nossa cabeça. Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi, ele juntou, foi juntando, e todo mundo deve ficar se perguntando: o que Davi vai fazer? Aí Davi para um dia e diz assim:
agora eu já tenho o suficiente para construir um templo para Deus. E aí alguém vai falar assim, mas era fácil Davi fazer isso, ele era um rei, ele cobrava impostos, ele pegava impostos do povo, as doações do povo para fazer isso. O livro de Crônicas diz que Davi tirou do seu próprio recurso para construir a casa de Deus. Mas olha que interessante, Robson. Davi juntou tudo isso. Mas quando ele falou assim, Senhor, eu vou fazer, o Senhor virou para ele e falou assim, Davi, obrigado, você juntou o recurso, você fez o que estava certo. Porém, o seu recurso vai passar para o seu filho e ele vai construir o que é preciso. Que lição a gente pode aprender disso, Robson? Às vezes a gente vai acumular e Deus vai falar, filho, não chegou o tempo em que você vai usar esse recurso de maneira direta. Calma, meu filho. Você vai administrar, você vai orientar, você vai separar pessoas, você vai dizer, você é muito bom no seu ofício. E esse ofício é uma bênção na casa de Deus. Davi fez isso. Você vai escolher coisas para a obra de Deus. Você vai ter conhecimento para escolher coisas na obra de Deus. Sabe, irmãos, a igreja é versada de pessoas com muito conhecimento. E eu gosto muito de falar isso quando eu digo olhando para a igreja. Eu gosto muito de falar sobre isso. Pensa comigo. Nós passamos por uma semana de oração aqui na igreja. A igreja estava linda, bem decorada, sim ou não? Bem atendida na parte de alimentação lá fora, sim ou não? Sim. Louvores bem atendidos, sim ou não? Mas precisava de alguém para gerir isso tudo, não precisava? E às vezes a pessoa que está gerindo não vai ter esse talento todo, mas ele vai saber fazer o quê? Movimentar as ferramentas. E aí você tem um talento que você poderia doar a Deus. E o que você faz? Sabe, irmão Jandir? O cara é muito bom, irmão Jandir, no que ele faz. Aí quando a gente fala assim, rapaz, a igreja está precisando de um bom pedreiro. Aí ele vira e fala assim, estou ocupado, não tenho tempo. A gente precisa de uma pessoa para fazer a decoração, né, tia Fátima? Aí a pessoa vira e fala assim, eu tenho 5, 10 festas para fazer, não tenho tempo para dedicar para a igreja. Você precisa de uma pessoa para fazer a parte de recepção, de gestão, de movimento de pessoas, e ele faz isso com maestria no seu serviço, e na hora que fala que vai fazer na igreja, não, irmão, eu chego cansado e eu quero vir na igreja só mesmo para adorar a Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu fico preocupado quando eu vejo isso. Mas voltando para o tema finanças. A Bíblia tem alguns conselhos impressionantes que às vezes a gente passa despercebido. Um dos conselhos é de um ser muito pequenininho, que às vezes a gente até pisa nele, né? Chamada formiga. A formiga é utilizada por Deus no livro de Provérbios para dar uma lição para cada um de nós. Lá diz assim, olhe o exemplo da formiga, que na estação do verão ela junta, ela guarda mantimento, porque ela sabe que virá o inverno, quando não é possível colher recurso. Sabe, irmãos, quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei assustado quando chegou nessa parte. Eu falei assim, a nossa vida é um ciclo assim. Quem aqui já passou por um momento em que recebia um bom salário e que podia dizer assim, hoje eu estou tranquilo recebendo esse salário? Quem já passou por essa fase? Levante a mão aí. Tenho certeza que você já passou por isso. Tinha um salário que você falava assim, rapaz, com esse salário o negócio vai para frente, né, meu amigo? Ah, meu amigo, quem aqui já não teve bens que poderia falar assim, ó, com esses bens que eu tenho hoje, está tranquilo. Um bom carro, falou assim, eu tenho um bom carro, eu vou levantar a mão de novo.
Já passei por essa fase. Meu carro é bom demais. Meu carro é econômico, tem gás, não tem problema, está em dia. Mecânica, filé. Já foi esse tempo, Daniel. Já foi esse tempo. E nesse tempo, você nunca se preocupou em manter um pouco ou conservar aquilo que Deus te deu. E quando chegou no tempo da escassez, você falou: Senhor, tu me abandonaste. Aí tem uma formiga que no tempo em que tinha abundância, ela guardou, juntou. Ela fez provisão. Lembra que eu falei que eu não queria pregar sobre esse assunto? A minha mãe está ali com um chicote para bater nas minhas costas. Pensa em alguém que sempre falou: filho, esse trabalho seu é uma loucura. Você passa 2 anos com um contrato bom, mas quando termina o contrato, você e seu irmão botam a mão na cabeça e fica desesperado, porque você não sabe o que vai vir no contrato da frente. Guarda dinheiro, junta dinheiro. Relaxa, mãe. Da onde está saindo não vai falhar. E quando chegava nos dias difíceis, corríamos para a casa de mamãe, ou corremos, né? Mãe, me ajuda. A minha mãe é assalariada. Cada um calcule quem deveria socorrer. Só que, irmãos, o conselho bíblico é: aprenda a fazer provisões para os dias maus. Qual foi a última vez que você fez provisões dos recursos que Deus te deu? Qual foi a última vez que você entendeu o que é verdadeiramente finanças? Sabe o que me chama a atenção? Nem tolo indo para o lado da irresponsabilidade de gastar tudo, nem louco ao ponto de ser avarento, de querer voltar mais e mais. Mas o princípio que nós somos convidados a viver é o princípio da sabedoria. Mas aí vem a pergunta: de onde vem a sabedoria? De onde vem a sabedoria, Sr. Tati? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Assim, nós precisamos entender o que é o temor do Senhor, para entendermos como ter sabedoria. O temor do Senhor consiste em odiarmos o que é mal. Mas quem aqui, já no momento em que estava bem, saiu, e aqui eu vou falar que é mal pela maneira como nós fazemos, tá? Quem aqui já no momento que estava bem, chamou a família e falou: hoje é churrascaria, e partiu para a churrascaria? Hoje é pizza, e partiu para a pizzaria? Hoje é lanche, não é janta, e partiu para o lanche? Você quer saber do que mais? Se tem um tênis de R$1.000 que todo mundo está usando, eu sou filho de Deus e também vou usar. É um tênis de R$1.000. Porque para a obra de Deus o melhor. O terno é R$5.000 e tem outro de 500. Mas quando você está bem, o que você faz? É o de 5.000, porque para Deus é o melhor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: foi para Deus ou foi para o seu ego? Mal. Ali diz também que é para evitar a soberba e a arrogância. O quê? Eles foram, eu vou.
comprou um carro bonito, melhor do que o meu. Mês que vem vão ver o meu carro. O que? A bicicleta tem 10 marchas, 21. Pode mandar vir. É carbono. A minha vai ser melhor. Arrogância. O meu é melhor. Junta a panela. Coisa boa, né? Vamos fazer um junta a panela. Traga o assado. Bebeterão. O meu é de queijo com cebola. Não interessa quanto custa o queijo. Para ser sincero, não quero mussarela. Vamos de queijo caro. Porque o meu assado vai ser o melhor do junta panela. É suco, amora, espremido à mão. Porque ninguém vai levar um suco melhor do que o meu. Isso está longe do desejo de Deus. Mas então, como é o desejo de Deus? Salmos capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem vive da soberba neste mundo? Quem vive dos status sociais neste mundo? São homens que estão olhando para o céu ou homens que olham para a terra? Eu sou alguém que sigo várias páginas nas redes sociais. Se por um acaso você estiver na rede social e aparecer meu nome lá embaixo, na página dos Visions, é porque eu sigo eles. Tem coisas que eles falam que às vezes tem proveito, mas tem muitas coisas que às vezes é ruim. Porém, o próprio Paulo já tinha orientado: de tudo que ouvis, reteis o que é bom. Nessas páginas há orientações de empreendimento, mas há orientações que são ruins. Nas redes sociais você vai ver orientações que são boas, mas também haverá orientações ruins. A Bíblia diz: os que não andam no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Às vezes um conselho pode parecer bom, mas o caminho te levará à morte. Saia desse caminho. Às vezes um grupo social pode te parecer bom, mas é uma roda de escarnecedores. Saia desse lugar. Medite no que Deus tem como orientação. Siga as leis de Deus, pois ela representa algo poderoso em sua vida. Ela nos diz que nós somos semelhantes a uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo e devido dá os seus frutos, e tudo o que faz vai bem. Porém,
essa frase que segue no livro de Salmos, no capítulo 1, versículo 3, ela nos diz que nós só seremos extraordinariamente abundantes se permanecermos em Cristo, se recebermos dele poder para frutificar. Sem ele, nada podemos fazer. Vocês entenderam? Sem Deus, nada podemos fazer. Nós precisamos deixar que Deus gere a nossa vida. Sabe por quê? Porque se deixarmos que Deus gere a nossa vida, nós seremos então semelhantes a uma árvore plantada junto ao ribeiro. Mas então vem uma pergunta: seria mais seguro então nós sermos pobres? Essa pergunta ela não caberia para mim uma resposta, mas o livro traz uma resposta relevante. Se cobrirmos nosso coração com pano de saco, nos tornamos pessoas melhores? Se cobrirmos nossas vestes com pano de saco, tornaria o nosso pecado menos pecado? Pelo contrário, nós precisamos entender que a gestão das finanças não quer dizer vivermos na escassez total, mas muito pelo contrário, quer dizer que precisamos confiar em Deus. Na galeria do Herói da Fé, encontramos lá nomes de pessoas que eram ricas, como Abraão, Davi. Encontramos pessoas que eram pobres, como a própria Neide, está lá também com sua galeria. O que fez a diferença daqueles nomes estarem lá é que eles reconheceram que neste mundo nós somos peregrinos, caminhando de um lado para o outro, mas o nosso lar, que nós fomos chamados, é para morarmos com Cristo Jesus. Nós somos representantes de Deus, embaixadores, representantes de uma pátria maior. Qual é o princípio então que devemos assumir? O princípio que devemos assumir são os valores da vida voltada para Deus. É deixarmos que Deus faça a gestão de tudo o que temos, seja muito ou pouco, porque haverá pessoas que irão viver do pouco e quando morrer terão se perdido porque não reconheceram Deus na sua vida. Há pessoas que vão viver com muito e quando morrer vão se perder porque não reconheceram a gestão de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos ter uma visão diferente. Durante todos os slides que passamos, havia algo que acompanhou praticamente todos os slides, apenas um ele não estava presente: uma águia. Por que essa águia estava em todos os slides? Nós estamos indo para o fechamento da mensagem. Por que essa águia acompanhou todas as passagens que nós temos? A águia é um símbolo poderoso e significativo para os Estados Unidos. Ela representa força, liberdade, independência. É uma representação que, quando as instituições querem mostrar que tem poder lá nos Estados Unidos, elas colocam uma águia no seu símbolo. Instituições financeiras de bem-estar, instituições como banco, algumas organizações, e se vocês olharem para o símbolo de uma águia, palestrantes, quando querem começar uma palestra de finanças empolgante, eles colocam uma águia na abertura da sua palestra. Alguns até o som da águia gritando para que as pessoas se despertem. Eles dizem: vocês são como águias. Vocês podem ter sucesso, vocês podem ser bem-sucedidos. E no meio intelectual, a águia representa muitas coisas. Entre uma das coisas é poder, independência, liberdade, bem-estar. Eu tenho tudo isso. É um símbolo poderoso. Mas quando nós olhamos na Bíblia, algumas passagens elas falam que, como a passagem de Isaías,
que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águia, correm e não cansam, andam e não se fatigam. Algumas outras passagens, como Salmos 103, no versículo 5, diz que o teu vigor se renova como águia, e a tua saciedade de um novo moço. Êxodo vai trazer que o Senhor cuidou de Israel e levou eles como uma águia que cuida. Mas sabe, eu vou ficar com a passagem de Deuteronômio para terminar essa mensagem. Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo de 9 a 15, nos traz um texto que diz que assim como uma águia que cuida dos seus filhotes do ninho, é Deus cuidando do povo dele. Mas o contexto ele segue dizendo um lembrete muito importante. Ele faz o povo lembrar que era Deus que protegia o povo, era Deus que cuidava do povo. Mas quando o povo se esqueceu de Deus e abandonou a sua aliança, eles começaram a sofrer e começaram a dizer: por que nós estamos sofrendo? Sabe, Deus tem sido um Deus muito bom para com toda a igreja, sem exceção. O problema é que, como esse livro tem tentado me orientar, temos sido péssimos administradores da mordomia cristã. Sabe, irmãos, eu até tentei, junto com o Robin, nós tentamos de diversas maneiras, né, Robin? Robin foi até o departamental e pediu mais livros. Eu pedi entre os amigos mais livros. Porém, a gente não tem uma quantidade para poder ler. Mas a gente fizemos um contrato, né, Robin? Nós iremos tentar, a cada oportunidade de mordomia, trazer um pouco do conhecimento desse livro. O que nós falamos hoje foi apenas a introdução e o capítulo 1. Poderoso, né? Só a introdução e o capítulo 1 já seria o suficiente para revolucionar a vida daqueles que entenderam para o que Cristo faz. Várias vezes precisamos deixar-nos ouvir a voz de Deus. Eu quero convidar os nossos irmãos para, assim como vocês estão num momento de reflexão, eu combinei com o Anderson, vou pedir a ele para que coloque para mim um louvor. Eu quero que você pense o quanto que Deus já foi bom com você até aqui. E o quanto Ele pode fazer a diferença na sua vida, se você permitir que Ele governe a sua vida como um todo. Se você permitir que Ele te use como um mordomo fiel dos bens que Ele tem dado. Por favor, vamos, pode colocar. Vejo perto que me chamou, minha atenção.
outra vez estou aqui. Hoje lembrei do passado, hoje lembrei dos meus sonhos, hoje chorei por meus erros que me fizeram cair. Lembrei das tuas promessas, do quanto fizeste por mim. Meu Deus, eu bem sei que fui longe, mas olha pra mim, outra vez estou aqui. E às vezes nós, por nos afastarmos de Deus, destruímos nossa reputação, destruímos nosso nome, destruímos nossas finanças. E depois a gente falamos assim: Senhor, será que tem uma chance? Nessa manhã, o Senhor outra vez tem dado a oportunidade para o seu povo começarmos do zero. Não importa se você está vivendo o melhor momento financeiro da sua vida ou o pior momento financeiro da sua vida. Agora é o momento de você começar de novo a sua jornada de morro na obra de Deus. Como? Deixando que Deus te oriente. Mas como foi nessa música? Deus está aqui de novo. Mas alguém tem que decidir. Você tem que decidir se você vai se lançar nos braços do nosso Deus. Se você vai abraçar e dizer: Senhor, me ajude. Eu não sei como administrar os meus recursos. Me ensine, Senhor. Ou se você não fugir desse ponto. Eu não sei qual é o seu desejo. Eu quero convidar a Deus, aqueles que querem renovar o seu pacto com Deus, e falar assim: Senhor,
eu não sei administrar os meus recursos. Eu quero convidar que esse se coloque de pé. Aquele que já reconhece que ele não é um bom administrador, que ele não sabe administrar aquilo que Deus colocou na sua mão, que precisa de orientação, que precisa que Deus te ensine como fazer com o recurso que Ele coloca na sua mão. Que bom, você entendeu. Mas só reconhecer não é suficiente. Eu preciso tomar uma decisão. Se eu não sei, eu tenho que buscar quem tem poder para me orientar. Lembra qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Se pedirmos a Deus segundo a sua vontade, Ele nos concederá. Você quer que Deus seja o administrador da sua vida e da mordomia cristã de agora por diante? Então eu quero fazer um convite para você. Se coloque de joelho, porque nós iremos falar com esse Deus que tem poder para transformar e ouvir os nossos pedidos. Senhor, aqui está alguém, ó Pai, que verdadeiramente não sabe como administrar a vida que o Senhor nos concede. Senhor, aqui também está uma igreja que reconheceu que precisa encarecidamente de orientação vinda dos céus, ó Pai. Sabe, Senhor, alguns de nós aqui já passamos por momentos excelentes na vida financeira, no bem-estar social. Quem sabe alguns já foram até respeitados no meio político, no meio financeiro, na sociedade. Mas hoje, ó Pai, são pessoas que estão esquecidas no meio da sociedade. Senhor, nós estamos aqui porque nós não queremos voltar para o status do passado, mas queremos aprender a viver uma nova administração de mordomia em nossa vida. Nós queremos te fazer um pedido, Pai. Tome a nossa vida em tuas mãos. E, Senhor, nos ajude a vivermos conforme Paulo falou, a contentarmos com aquilo que o Senhor tem nos dado e entendermos que tudo podemos na mão daquele que nos fortalece. Se hoje as dívidas nos assolam, podemos superar através das orientações que o Senhor traz para a tua igreja. Se hoje, Pai, vivemos um momento de abundância, que sejamos como a família, aprendamos a guardar para os dias difíceis, mas também que sejamos como alguns outros personagens que passou nesta manhã, nessa mensagem. Aqueles que deram provimento para a tua obra através do recurso que tinham, seja ele financeiro ou físico. Senhor, nos ajude, porque não queremos sair daqui igual como entramos, mas queremos sair daqui transformado em vida. Então, ao levantarmos dessa oração, que nossos olhos, nossa mente e nosso coração seja tomado pela administração do Senhor e que sejamos transformados pelo teu poder. É o que lhe peço em nome de Jesus.